Quando eu fecho os olhos e eu penso nessa figura do bandido, não vem na minha mente, né? Não está no meu imaginário esses bandidos que praticam crimes como corrupção, como prevaricação, né? Esses sujeitos, que inclusive são os sujeitos muitas vezes que governam a nossa vida, né, que são os políticos, eles não fazem parte do nosso imaginário do que é bandido. Esses sujeitos, eles não são esses sujeitos que vão ser capturados pelo sistema penal. Então, é muito importante que a gente se questione sobre isso e que a gente enfrente esse discurso que é um discurso raso, que é um discurso ignorante, que esvazia o sentido dos direitos humanos, dizendo que direitos humanos é direito de bandido, que quem tem que ter direitos humanos são os humanos direitos, porque isso, na verdade, nada mais é do que uma forma da gente continuar perpetuando as diversas violações de direitos humanos. Há um senso comum compartilhado na sociedade brasileira hoje, alimentado pela mídia e por grupos fascistas que identificam os direitos humanos com essa ideia de que direitos humanos é defender bandido, né? Ou com essa ideia de que os direitos humanos devem ser algo para humanos direitos. E isso é um esvaziamento completo do que são os direitos humanos, né? Faz parte de um senso comum pautado numa ignorância que não reconhece a construção histórica desse conceito, né, a construção social desse conceito, a construção jurídica desse conceito. Então, de um lado, a gente tem esse senso comum e, de um outro lado, também a gente tem um senso comum que o professor Luiz Alberto Vará chama de um senso comum teórico dos juristas, que não deixa de ser um senso comum, mas é um senso comum travestido de uma ideia de ciência, né, de uma cientificidade. E aí esse senso comum vai dizer que os direitos humanos, eles são exclusivamente aqueles direitos que estão no direito internacional, né? Então, que são os tratados internacionais, as convenções internacionais e as declarações de direito. Então, a gente tem os direitos humanos, o conceito de direitos humanos esvaziado dentro dessas duas perspectivas de senso comum. Um senso comum midiático, alimentado por um fascismo, que vai dizer que os direitos humanos são direitos de bandido, e de um outro lado um senso comum, muitas vezes compartilhado dentro da universidade e das instituições que vão reduzir os direitos humanos aos tratados, convenções, declarações de direitos internacionais. E aí o nosso desafio é pensar que os direitos humanos não são nem uma coisa e nem outra coisa. E eu gosto muito de uma compreensão, um conceito de direitos humanos do professor Joaquim Herrera Flores, que ele vai dizer que direitos humanos, na verdade, são processos, né? Processos de quê? Processos de lutas, né? De lutas sociais e institucionais, feitos, protagonizados por sujeitos que não tinham dignidade, a sua dignidade garantida. Então, são processos de lutas sociais e institucionais em busca de dignidade humana. E eu acho esse conceito muito bonito porque quando ele entende que é um processo, ele está dizendo que os direitos humanos não são algo dado, são algo conquistado historicamente através desses movimentos, dessa movimentação, dessas reivindicações de grupos que historicamente foram silenciados, de grupos que historicamente foram preteridos, de grupos que historicamente foram subalternizados, de grupos que historicamente sofreram violências. Então, acho esse conceito bem importante para que a gente possa entender o que são os direitos humanos, para que a gente possa pensar os direitos humanos e propagar, né, a ideia dos direitos humanos como algo que é de todos nós, que é nosso, né, e que especialmente tem a ver com os grupos minoritários, porque que são identificados como minoritários, como minorias, mas que são minorias políticas, mas são maiorias sociais, porque são esses grupos que historicamente estiveram nesses locais. Essa ideia de direitos humanos que a gente tem hoje, ela nasceu num determinado contexto histórico. Esse contexto é o contexto das declarações de direitos que aconteceram ali no século XVIII, a época do iluminismo, a época das revoluções burguesas. Então a gente tem 3 declarações que são muito importantes dentro dessa narrativa oficial dos direitos humanos. A gente tem a Declaração de Independência dos Estados Unidos, depois a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e um pouquinho mais para frente a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí é muito importante que a gente se pergunte quem eram os sujeitos que estavam escrevendo essas declarações, né? Quem eram os sujeitos que estavam proclamando essas declarações. E aí, quando a gente faz essa pergunta e a gente vai
fazer um estudo, a gente vai identificar. Tem um livro muito legal que conta essa história, a história dessas 3 declarações, que é um livro de uma professora chamada Lynn Hunt. O livro chama A Invenção dos Direitos Humanos, uma História. E aí ela vai contar essas pessoas, né? Eram homens brancos, ocidentais, em sua maioria heterossexuais, ricos, proprietários de terra, senhores escravocratas. Então a gente precisa identificar qual é o lugar de fala dessas pessoas, qual era o lugar de onde esses sujeitos que estavam ali proclamando direitos falavam. Isso porque a gente vai identificar que eles estavam falando a partir de um determinado lugar e para um determinado lugar também. Então, alguns sujeitos não eram sujeitos daqueles direitos que estavam sendo proclamados naquele momento. Então, a gente tem, por exemplo, as mulheres preteridas, ali a época da elaboração dos direitos do homem e do cidadão. E isso é uma história que não é contada muitas vezes na narrativa oficial dos direitos humanos, né? Como o caso de Olympe de Gouges, que foi uma ativista que lutou ali no processo revolucionário, no processo de construção da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e que após que percebeu que ela não estava inserida, né, dentro daquele contexto, que ela não era sujeita daquela declaração, ela ousou escrever uma Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, e por conta disso ela foi guilhotinada em praça pública. Então, é muito importante que a gente escute essas outras histórias, conte essas outras histórias sobre direitos humanos para que a gente possa entender por que, inclusive, que essa declaração ela é uma declaração que não é aplicada em sua totalidade. Por que a gente tem essas declarações há tanto tempo falando sobre direitos humanos e a gente tem até hoje determinados grupos sociais lutando ainda para terem vidas dignas, né, para terem acesso a vidas boas? E aí, na prática, a gente visualiza que as mulheres, embora tenham lutado dentro desse processo histórico, né, durante todo esse tempo, ao longo da história, são sujeitas que até hoje precisam reivindicar a sua humanidade de forma plena, né, a plenitude da sua humanidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é um marco no mundo que ali, depois das atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, entenderam que a vida de todas as pessoas estavam em xeque, sobretudo ali, inclusive com a ciência produzindo a bomba atômica, que poderia destruir a vida humana, né, a vida da humanidade inteira. Então, diante disso, as pessoas, vários países se reuniram para dizer: nós precisamos ter um mínimo ético comum, nós precisamos estabelecer aqui um compromisso de garantia da vida, né, e da dignidade de todo o planeta. Então é importante dizer isso, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela tem essa importância histórica, né? Ela está dizendo: olha, todos os seres humanos eles são detentores de direitos, né? Isso serve para o mundo inteiro. E isso é super importante para a gente poder enfrentar, inclusive, esse discurso ignorante sobre os direitos humanos, que é um discurso que não reconhece que quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de todas as pessoas. Então, quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando dos direitos dos bandidos, sim, porque os bandidos são seres humanos, mas a gente está falando do direito de todas as pessoas, né? De todas as outras pessoas também. Muitas vezes se coloca essa dicotomia como se defensores de direitos humanos fossem defensores de bandidos e não, por exemplo, defensores dos policiais. Os defensores de direitos humanos são defensores dos policiais também, né? Os defensores de direitos humanos estão defendendo a vida de todas as pessoas, estão defendendo que todas as pessoas tenham o direito de ser quem são, que tenham o direito de viver com dignidade. Isso é defender direitos humanos. Mas a gente precisa reconhecer, por outro lado, que identificando esse lugar de onde falam esses senhores que declararam, que elaboraram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é importante reconhecer isso para que a gente possa reconhecer que a gente precisa ir além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que a gente precisa ter uma postura de escuta do que outros sujeitos, de que outras sujeitas estavam falando naquele momento também sobre direitos humanos e que estão até hoje. Então é preciso que a gente preste atenção nessas especificidades e saia desse discurso universal dos direitos humanos e não coloque as especificidades sobre o perigo dessas especificidades permanecerem
sendo silenciadas e da gente não conseguir articular, por exemplo, políticas públicas, né, políticas sociais que possam atender às especificidades desses sujeitos e que fazer com que esse discurso dos direitos humanos deixe de ser um discurso e passe a ser uma prática. Né? Quando a gente está fazendo a crítica à Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente está falando sobre isso, a gente está falando, olha, esse documento é um documento super importante, mas a gente precisa avançar. A gente precisa ser crítico a ele, né? A gente precisa identificar que ele foi importante porque ele estava ali sendo uma força, né? Um instrumento de força naquele momento para reivindicar a dignidade, mas que ele não falava para todas as pessoas. Né? Que ele não falava de todas as pessoas e que essas pessoas elas precisam ser escutadas. Ou, de outro lado, de uma outra abordagem, uma outra lente, a gente dizer, olha, a gente precisa escutar essas outras histórias de direitos humanos. A gente precisa lutar para a garantia, né, dos direitos humanos para todas as pessoas realmente, né? E esse universal, ele precisa ser especificado, a gente precisa dar visibilidade a essas especificidades, a essas particularidades, para que esses sujeitos eles não fiquem invisibilizados dentro desse conceito amplo e muitas vezes que se pauta por uma neutralidade, né, do que é universal.